Aleluias. A paz do Senhor a todos. Que a paz do Senhor esteja com os nossos amigos, nossos irmãos que estão em casa também. E que à medida que nós adorarmos aqui, você tenha a liberdade de adorar na sua casa. Que Deus te abençoe. Fique conosco, com toda certeza, tu serás abençoado aí na tua casa. Vamos orar. Você pode orar junto conosco aí também. E logo em sequência, nós estaremos adorando ao Senhor. Pai, eu quero nesta noite te agradecer, porque Tu és bom. Nós te louvamos e te agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu amor e pela Tua infinita misericórdia. Nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor nos deu no transcorrer deste dia. Obrigado. Obrigado por estar conosco, por nos guardar, nos proteger. Obrigado porque o Senhor permitiu que estivéssemos vivos e que pudéssemos aqui retornar para Te adorar. Senhor, nosso tempo neste local é tão pequeno, é tão pouco, por isso eu te peço que ajude-nos a Te adorar voluntariamente, que possamos nesta noite, Senhor, rasgar o nosso coração e nos prostrarmos diante de Ti com sinceridade, Pai, e que o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, ela possa chegar diante do Teu trono, diante do Senhor, e que com certeza chegando o Senhor nos abençoará. Pai, eu te peço neste momento que o Senhor esteja consolando os corações das famílias enlutadas. Senhor, que a irmã Águeda, Senhor, a família da irmã Toninha que perdeu o filho neste dia, que o Senhor possa confortar através do Teu Espírito Santo. Pai, somente o Senhor, nosso vocabulário fica pobre, nós não encontramos palavras, por isso eu peço ao Senhor que conforta, que console os corações através do Teu Espírito Santo. Agora, Pai, receba o nosso louvor no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Cumprimentamos também os irmãos que estão nos vendo em casa. Que Deus abençoe a todos. A gente vai louvar, né? Eu gostaria de chamar para louvar com a gente aqui. Amém. Amém. Gostaria de chamar para louvar conosco aqui a irmã Juliana e a irmã Ana Paula. Vamos louvar com a gente? Jesus virá, Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos, Deus males salva e te abençoa nos altos céus, porque te
Muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Não, 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 não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho, eu sou teu filho. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Não, 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 não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver. E Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Não, 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 não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver. E Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Ele é contigo. Ele é contigo. Glória a Deus. O Ministério de Louvor agradece a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Nós louvamos a Deus pelo Ministério de Louvor. Graças a Deus, nós estamos aqui adorando ao Senhor, bendizendo o seu nome, e estamos também convidando você para fazer o mesmo na sua casa. Nos ajude, nos acompanhe, esteja conosco. Se você tiver algum problema, algum pedido de oração, faça com que fiquemos sabendo, e assim nós vamos orar por você. Nós vamos dando sequência ao nosso trabalho, e hoje nós fazemos mais uma live do que um culto propriamente dito, porém nós temos a oportunidade, a liberdade de estar também ouvindo os nossos irmãos. E hoje nós vamos ouvir, já há alguns dias nós não ouvimos, a missionária Ana Paula, trazendo-nos uma parte da palavra. Aleluias, graças a Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu gostaria de ler aqui em Atos, no capítulo 8, no versículo 54, para a gente entender a morte de Estevão. A palavra do Senhor diz assim: E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes com ele.
Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Então, expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém. Um pregador, ele conta que quando ele estava, Spurgeon, o príncipe dos pregadores, diz que quando ele estava pregando sobre a morte de Estevão, que foi apedrejado, ele foi inquirido por um cético, chegou até ele e questionou: olha, se Deus é tão poderoso, por que então Deus não livrou a Estevão do apedrejamento? Por que Deus não tirou ali o Estevão daquele lugar e não colocou em outro? Por que o Senhor não pegou as mãos daqueles que estavam segurando as pedras e não deixou com que aquelas mãos se abrissem para jogar aquelas pedras? Se Deus que você prega é tão poderoso, por que Estevão foi apedrejado até a morte? Porque Deus não livrou a Estevão do apedrejamento. Então, aquele pregador responde: olha, Deus não livrou a Estevão do apedrejamento. Ele poderia ter livrado, Nós mesmos sabemos de vários testemunhos de perseguição comunista, perseguição no mundo islâmico, onde Deus ele poupou a vida dos fiéis e não permitiu com que aquele momento se tornassem mártires. Nós sabemos de milagres que realmente aconteceu. E aquele pregador disse: Deus poderia sim ter livrado. Tinha todo o poder para poder livrar ali Estevão do apedrejamento. Só que Deus quis fazer algo maior. Deus fez algo muito maior do que livrá-lo do apedrejamento. Deus capacitou ele para fazer uma das orações mais lindas, quando ele fala: Pai, não impute a eles este pecado. Esse foi o maior livramento que Deus deu a Estevão. Livrou a sua alma do ódio, livrou a sua alma do rancor, livrou a sua alma do sentimento de vingança. Porque o que destrói é isso. Não são as pedradas que ele estava levando, que sim, estava dolorido, estava doendo, mas isso não destruiria ele. O que destruiria ele era o ódio, era o sentimento de vingança, era o rancor. Deus maravilhoso, tão maravilhoso, Ele nos livra daquilo que é o principal. Ele nos livra daquilo que destrói a nossa alma. Sabe que às vezes nós estamos como esse homem que questionou o pregador. Nós estamos querendo ver a ação de Deus em certas situações, e nós vemos que nessas situações que nós estamos focados, Deus não tem agido. Mas sabe por quê? Aí você fala: nossa, Deus não está me livrando dessa situação. Eu estou nessa situação e Deus não está me livrando. Deus não está agindo, mas na verdade, Deus já está te livrando sim. Deus está te capacitando a sorrir em meio a essa tribulação. Deus está te capacitando a ser farto em meio a essa escassez. Deus está te capacitando a perdoar em meio ao desprezo do outro, em meio à humilhação. Deus está te capacitando a amar em meio à dor. Deus está
te livrando de algo muito mais precioso do que aquilo pelo qual você está esperando. Não fique na posição como ficou este que inquiriu ao pregador. Mas, neste momento, glorifique a Deus, porque Ele já está te dando o livramento. Ele já está te capacitando, te livrando de um mal muito maior do que você imagina. É o Senhor que nos capacita. Mas sabe que às vezes nós perguntamos, mas Senhor, eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo, por exemplo, a ter calma em meio ao desespero, a perdoar em meio à traição, ao desprezo. Sabe por quê? Quando nós não conseguimos, sabe por que não conseguimos? Porque nós não estamos entendendo que a capacitação vem de Deus. Quando nós nos colocamos, nos prendemos às nossas próprias forças, à nossa própria razão, como fez este homem, o que este homem falou? Olha, se Deus é poderoso, por que não livra Estevão do apedrejamento? Olha a razão humana imperando ali. Então, quando nós estamos nos sentindo, achando que somos muito dependentes de nós mesmos, da nossa razão e dos nossos sentimentos, e nos apegamos a isso, nos apegamos à razão humana, é porque nós não estamos entendendo que quem capacita você a sorrir em meio à dor, em meio à tristeza, quem capacita você a se sentir farto em meio à escassez, a amar em meio ao desprezo, é o Espírito Santo. E o Estevão entendeu isso. Estevão entendeu que pela razão dele, ali naquele momento, ele não seria capaz de fazer a mais bela das orações. Estevão compreendeu isso muito bem. Porque a razão dele diria, Senhor, eu te sirvo, eu entreguei a minha vida a ti, agora tu permites eu morrer de uma forma tão absurda como essa, eu morrer dessa forma tão humilhante como essa, mas ele não se apegou à razão humana, ele não se apegou à vista humana, mas ele se apegou à fé, ele se apegou à dependência, à capacitação do Espírito Santo de Deus, e Deus deu uma das mais lindas visões para ele, onde ele vê o Filho de Deus, Jesus Cristo, sentado à direita do Pai. O Senhor quer te dar uma visão muito mais especial do que esta natural que você está tendo. Ele quer te dar uma visão do transcendente. Ele quer te dar uma visão do poder dele agindo no invisível. Mas quem capacita a você a poder fazer a mais linda das orações, mesmo em meio ao sofrimento, é o Espírito Santo de Deus. Não confie nas suas próprias forças, mas confie no poder que vem do alto. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor? De novo? Nós trabalhamos com as ferramentas que temos em mãos. Não é? Aleluias. Graças a Deus. Vamos aproveitar, vamos fazer as nossas contribuições. Queridos, eu estava estudando outro dia e eu achei algo muito interessante. E eu vou perguntar uma coisa para o grupo que temos presente nesta noite. Deus recebe o seu dízimo? Sim ou não? Sumiu a plateia? Sumiu? Deixa eu perguntar de um jeito mais simples para eu escutar uma resposta. Deus precisa do seu dinheiro? Tem certeza? Tem. De verdade? Por que você dizima? Para ele ver? Aí, não, ele vê. É nosso dever.
Quem te ensinou isso? Vamos lá. Queridos, vamos fazer aqui uma coisa. No Antigo Testamento, todos os cultos, eles eram aceitos por meio de algo. Quem é o primeiro a levantar a mão e fala, tinha que ter isso no culto? Ixi, muita gente. Muita coisa. Mas tinha que sacrificar um cordeiro, um animal, um novilho. É ou não? Se não tivesse sacrifício, o culto não era aceito. Por isso que, é lógico que tinha vários tipos de sacrifício, mas tinha que sacrificar um novilho ou um cordeiro às 6 da manhã e outro cordeiro às 6 da tarde. E tinha todo um processo. Eu preguei isso aqui, eu nem era dessa igreja ainda quando eu preguei isso aqui. Tinha um processo maravilhoso, né? Por que 6 da manhã e 6 da tarde? Porque o calendário judaico é diferente do nosso. Nós trabalhamos com um calendário, eles não. O nosso é o calendário gregoriano, o deles é o calendário lunar. Então, por isso que fecha cada 12 horas. E de forma que tinha que morrer um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde. Porque, além da gordura que subia, e Deus então, ele aceitava o culto por conta daquela gordura. Eu costumo dizer que hoje Deus nos escuta. Hoje Deus escuta nossa adoração, nossa glória a Deus. Naquele tempo ele cheirava o culto, que ele sentia o cheiro da gordura queimada e falava, tem alguém na terra me adorando, né? De maneira que em todos os cultos tinha que ter um cordeiro morto, e aquele sangue que era derramado daquele cordeiro era o que fazia Deus receber o culto. Tanto é que se não tivesse o culto não era aceito. Ok. Tá, se eu não trouxer isso para os dias de hoje, fica só assim, né? Os cordeiros morrendo, o sangue vazando. Ok. Quantos dias no mês você trabalha? Ou aquele que trabalha, aquele que é mensal, trabalha 30 dias no mês, ok? Aí você pega os 30 dias do mês e você vai descobrir quanto você ganha por dia, óbvio, você pega 10%, você vai saber quanto é. Mas o que é importante para Deus não é o valor que você traz. Na realidade, se nós formos dizimistas, Ele é Deus, ok? Se nós não formos dizimistas, Ele não deixa de ser Deus. O dízimo não abençoa Deus. Eu disse outro dia que Deus não está preocupado se vai entrar dinheiro para Ele pagar o 13º dos anjos. Ele não está preocupado agora com o 14º, né? Agora o presidente está liberando o 14º para os aposentados, e Deus deve estar preocupado, como que eu vou pagar o 14º dos anjos, que agora inventaram lá no Brasil? Ele não está preocupado com isso. Não. Mas o que Deus vê então, nem é o valor que estamos ofertando ou que estamos dizimando. Tratando especificamente do dízimo, quando você trabalha os seus 30 dias no mês, vamos fazer conta redonda, ganha R$1.000, então 10% daria quanto? 10% daria 100, ok? Ele não está olhando o 100 que você está trazendo, mas ele está olhando o sangue. De que maneira ele está olhando o sangue? Porque você não está dando 10% do dinheiro que você recebeu, e sim 10% da sua vida que você gastou. Ok? Quando você trabalha o mês todo, você está dando, você está, de alguma forma, gastando 30 dias da sua vida. Então você pega dos 30 dias da sua vida, 10% dos 30 dias e devolve para Deus. Então Ele vê o sacrifício que você teve nesses 30 dias, e Ele transforma isso em forma de sangue. Por isso que Ele recebe, por isso que Ele abençoa, por isso que Ele olha, por isso que Ele estende as mãos, porque em todas as coisas Ele está olhando e vendo o sangue que está sendo envolvido em tudo aquilo, ok? Esta é uma maneira de nós enxergarmos o dízimo, sem olharmos para Malaquias 3:10, que está escrito, trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento e tal, né? Eu já falei aqui que eu já dei o dízimo com medo, eu tinha medo,
né? Eu já dei o dízimo porque eu queria aparecer, eu já dei o dízimo porque eu fazia um investimento, né? Não, você dá o dízimo, é 10%, e aí você fica com quanto? Quanto fica para você? Não fica, com os 90 você vai pagar a padaria, pagar o leiteria, pagar... Não, então você vai ficar com 10% que você devolveu para Deus. Entendeu? Mas o certo é que nós precisamos reconhecer quem é Deus na nossa vida. E quando olhamos para o dízimo em forma de gratidão, então nós não tropeçamos neste valor, porque se olharmos o que Deus fez por nós, nós daríamos muito mais do que 10%. Nós devolveríamos muito mais do que 10%, porque Ele deu o melhor que Ele tinha para que nós fôssemos salvos. Melhor, não tinha ninguém melhor do que o seu próprio filho, e Ele deu para que nós fôssemos salvos, ok? Pensa desse jeito e sejamos gratos a Deus. Pai, nós vamos neste momento contribuir na obra do Senhor. Eu peço que as tuas mãos permaneçam estendidas, que os teus filhos continuem, ó Deus, sendo fiéis, que eles todos venham entender que a obra do Senhor, sendo pequena, média ou grande, ela precisa de manutenção, e que a manutenção, ela precisa sair de nós mesmos. Pai, em o nome do Senhor, eu abençoo neste momento todos os ofertantes e todos os dizimistas. Abençoo aquele que ainda não é dizimista, para que ele seja um patrocinador, um contribuinte na obra do Senhor, porque sabemos, ó Pai, que quando a igreja tem condições, então nós podemos evangelizar mais, nós podemos fazer alguns conclaves maior, nós podemos realizar os eventos que estão no nosso coração. Por isso, Pai, nós clamamos ao Senhor, não somente uma igreja cheia, mas uma igreja próspera, uma igreja abençoada e que abençoa. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, algo novo, algo diferente, algo grande neste lugar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a quem vai ofertar na casa dele. Amém. O sol já se pôs.
Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 15 do Evangelho do irmão João. Evangelho de João, capítulo de número 15. Está escrito: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto. Vou voltar no 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Amém? Tomem os vossos assentos. Queridos, talvez este seja o assunto mais simples, mais singelo da Bíblia. Então, como sempre, eu vos trago nesta noite algo simples e de muito fácil interpretação. Quem nunca ouviu falar da videira? Quem nunca falou sobre a videira, né? Primeiro, quem aqui sabe o que é uma videira? Quem sabe? Do meu lado direito, o que é uma videira? Uva. Uma videira é uma plantação de uvas. E eu entendo aqui que Jesus estava com certeza passando próximo a uma videira, uma plantação de uvas, nós chamamos parreira, né? Nós aqui do interior, nós costumamos falar parreira. Jesus estava passando perto de uma videira, e como sempre ele pega as coisas naturais para exemplificar as espirituais, ele começa a falar com os discípulos. E é interessante que, quando olhamos para esta parábola, primeira coisa que vem à nossa mente é: se alguém não dá fruto, corta e lança no fogo. O que vem na nossa mente é esse fruto. O que seria esse fruto? Não é isso. Ninguém sabe? Boas obras. Maravilha. E eu gostei que vocês não sabem. É bom quando as pessoas não sabem, irmão Luiz, que a gente ensina. Não é, irmão? Não é bom? Então, eu quero pegar este ensino nesta noite e quero fazer um exemplo claro que acontece muito nos nossos dias. Acontece no meio cristão também. Eu quero simplificar este texto para a nossa melhor interpretação. Eu sei que tem pessoas aqui que estão no segundo casamento. E tem pessoas aqui também que têm filhos do primeiro casamento. E a minha pergunta é: quando você contraiu o segundo casamento, o que foi feito dos filhos do primeiro? Eles foram desfeitos? Não, agora estou no segundo casamento, os filhos do primeiro não existem mais. Foi assim que aconteceu?
O que aconteceu é que tanto o homem quanto a mulher do segundo casamento precisaram entender que para contrair este segundo matrimônio, teve que aceitar o pacote todo. Eu costumo dizer que o homem não casa com o peixe, mas com a lagoa inteira. E principalmente no segundo casamento, não tem como desfazer dos filhos do primeiro. Eles vêm junto. Mesmo que às vezes fica com a mãe, mas fim de semana está com o pai. Mesmo que às vezes fica com a mãe, mas quando tem que comprar alguma coisa, é o telefone do pai que toca. Então eles estão juntos. Não tem como desfazer, porque o DNA vai acusar que é filho. Não dá para desfazer. A priori, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Mas eu estou simplificando este texto para você. A maioria de nós viemos do mundo do pecado, salvo poucas pessoas que nasceram em um lar cristão. E quando nós viemos do mundo do pecado, o nosso coração era casado com a carne. Por isso que Paulo fala que nós éramos por natureza filhos da ira e andávamos segundo o curso deste mundo. Então tudo que o mundo nos oferecia era bom para nós. E nós fazíamos e nos alegrávamos naquilo porque era aquilo que nos fazia bem. Só que deste casamento primeiro, da carne com o mundo, com o pecado, do coração com o pecado, nasceram alguns meninos. E o total deles são 17. 17 meninos nasceu deste relacionamento do homem com o mundo. Você vai encontrar esses meninos quando você olha a carta que Paulo escreveu aos irmãos da Galácia, aos Gálatas, no capítulo 5, do versículo 17 a seguir, precisamente do 19 a seguir, que vai falar, e os frutos da carne são, e começa prostituição, isso, aí você vai contar da 17. Mas um dia nós decidimos que não queríamos mais este relacionamento. Este relacionamento nos fazia mal, não era bom. E nós então decidimos romper este relacionamento. E rompemos. Foi o dia que nós levantamos a mão e aceitamos Cristo como nosso Salvador. Então aquele casamento do coração com a carne, ele foi de alguma forma desfeito. E então nasceu o nosso relacionamento do nosso coração com o Espírito. E então você vai ver logo depois dos frutos da carne, das obras da carne, você vai ver escrito, e nós acostumamos a falar, e os frutos do Espírito são, mas não são os frutos. E o fruto do Espírito é amor. E então aí vem mais 8 filhinhos do amor, que nos acompanha quando nós deixamos o casamento primeiro e entramos no segundo relacionamento. Mas assim como quando o homem opta por se casar pela segunda vez e tem filhos, os filhos acompanham, nós cortamos o relacionamento com o mundo, mas os 17 meninos, eles não morrem, eles continuam vivos. Até porque, quando aceitamos a Cristo como Salvador, Deus não tira de nós os desejos, ou tira? Ou eu estou enganado?
Pensa comigo, aquele que era acostumado a tomar vinho, por exemplo, de vez em quando não te dá vontade de tomar vinho? O menino não morreu, ele está vivo. Pensa naqueles que eram acostumados, eram viciados em jogos de cartas, de baralho, jogos de carta. Quando você escuta alguém dar um murro na mesa e gritar truco, não lembra lá atrás? É porque os meninos, eles vivem. Nós optamos por Cristo, mas os desejos não morrem em nós. É por isto que no fruto do Espírito está ali uma coluna, e tem um deles que se chama domínio próprio. Outro dia eu estava contando, eu não me lembro se a pessoa está presente aqui, que nós levamos para a igreja em Ribeirão Preto um rapaz chamado Cláudio. E ele era um fumador inveterado, mas fumava muito, de verdade mesmo. E eu fui visitá-lo, eu levei um novo convertido comigo e fui visitá-lo. E no meio da nossa conversa, ele já tinha fumado vários cigarros junto comigo, de frente comigo, e ele disse assim: pastor, eu não quero ir para a igreja assumir um compromisso, porque eu quero ser um homem livre. Eu disse: bacana, legal, legal. E eu disse assim, pensa que maluquice. E eu disse assim: por falar em ser livre, você pode acender um cigarro para mim? O olho do novo convertido fez assim, ó. E ele acendeu. Eu peguei o cigarro e fiquei conversando com ele. Se você já fumou um dia, não faça isso, tá? Eu nunca fumei. E fiquei conversando com ele. E de repente o cigarro queimou. Eu coloquei o cigarro no cinzeiro e disse: desculpa, eu distraí. Você pode acender outro? Ele acendeu e me deu. E nós conversando, e aí eu puxei assunto, e foi um assunto atrás do outro, um assunto atrás do outro. De vez em quando eu batia a cinza e ele queimou. E ele fumando. E eu falei: amigo, você pode acender outro? Ele disse: não, o senhor não está fumando. Eu disse: então agora, vamos trocar agora. Agora, eu acendo para você, você segura e não fuma. Ele disse: eu não consigo. Eu disse: quem é escravo, quem é livre? Se eu quisesse, eu poderia colocar na boca. Mas eu não coloquei, porque eu mando nesse cigarro, você não. Então o escravo é você, eu sou livre. Compreende? Mas se um dia você foi preso nisso, não faça, não corra esse risco não. Ok? Então foi um negócio assim, uns 5 minutos que me deu no momento, para mostrar para ele que nós cristãos é que somos livres. Paulo disse assim, que todas as coisas nos são lícitas, mas nós não devemos ser levados por nenhuma delas, nem todas nos convêm. Então, qual seria a graça do novo convertido me ver colocando um cigarro na boca? Para que eu iria fazer isto? Somente para mostrar para ele que o cristão é livre, que o crente é livre, que o crente tem domínio próprio. Eu faço se eu quiser. Se eu não quiser, eu não faço. Não faço. Ok? Então, quando olhamos para esse texto, eu sou a videira verdadeira. Quem é que é a videira verdadeira que ele está falando aqui? Quem? Jesus. Jesus o Cristo. Ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira. E quem é o agricultor? O meu pai é o agricultor. E vós sois os ramos ou as varas. E ele vai dizer: toda vara em mim que não dá fruto,
E por algumas vezes nós ouvimos falar que este fruto seria almas, seria pessoas. E já vi pessoas ficarem inquietas, porque tem algumas pessoas que não levam jeito para a evangelização, que não leva jeito para chegar e bater na porta de uma pessoa que não é crente ainda. Ela não leva jeito para isto. E mediante uma palestra, mediante uma pregação de que é cortado o que não ganha almas, então nós neutralizamos o sacrifício de Cristo. A nossa salvação, ela está no sacrifício na cruz. Se eu aceitei a Jesus como meu Salvador, eu acreditei e decidi segui-lo, a minha salvação está ali, no sacrifício. Obviamente que se eu permanecer até o fim, mas não está naquilo que eu posso fazer. A minha salvação está no sacrifício de Cristo. Porque senão, quantas pessoas que ficam na igreja e por não ter a facilidade na evangelização seria condenado ao inferno, mesmo estando dentro da igreja, às vezes até pregando no púlpito como eu estou hoje, outros louvando como os irmãos louvaram, outros fazendo a área social da igreja, outros trabalhando, outros pintando a igreja, outros vindo e adorando ao Senhor, mas ele não ganhou almas. Então, se ele não ganhou almas, ele está destinado ao fogo do inferno. Ok? Então não é isto que a Bíblia está falando aqui. Toda vara em mim que não dá fruto, corta. Como é isto? Que fruto é este? Na realidade, existem pessoas que chegam na igreja e ela se simpatiza com a igreja, ela passa a conhecer algumas pessoas da igreja, mas ela só conhece a igreja, mas ela não decidiu conhecer o dono da igreja. E por não conhecer o dono da igreja, ela não abre o coração para Deus. Lembra daquela parábola das sementes? Que uma semente caiu no meio das pedras, a outra caiu no meio dos espinhos, a outra caiu na beira da estrada, e a outra caiu em terra boa. É mais ou menos como a semente que caiu na beira da estrada. Aí no desfecho da parábola, veio o passarinho e comeu a semente. Quer dizer, a pessoa veio, mas o coração não abriu. E ela não recebeu o dono da igreja. Toda vara em mim que não dá fruto, na realidade, ela nem é cortada. Ela mesmo se corta, porque ela não consegue permanecer. Eu acredito que deve ser uma coisa ruim, desgastante, alguém que vem para a igreja, mas que não tem o desejo de conhecer a Jesus, não opta por conhecer a Jesus, mas quer conhecer só os irmãos, conhecer os louvores, conhecer o regulamento interno da igreja, reconhecer os costumes, mas não quer conhecer o dono da igreja. Deve ser muito ruim. E esta pessoa, ela não dá fruto. E se ela não dá fruto, então ela se corta, ela não permanece, entendendo que o fruto maior que precisa estar em nós é o amor. É impossível nós estarmos em Cristo e não amar. É impossível nós estarmos em Cristo e não compadecer. É impossível nós estarmos em Cristo e não estendermos a mão. É impossível nós estarmos em Cristo e não dividirmos o pão. É impossível nós estarmos em Cristo e querermos pregar o Evangelho só lendo a Bíblia e falando, mas não pregá-lo com atitude. Então, o fruto que precisa nascer no cristão, em primeiro, é o amor. Porém, quando nós chegamos na igreja e decidimos por Cristo, automaticamente já nasceu em nós alguns frutos.
Diferente daquele que veio para conhecer a igreja. Mas aquele que veio para conhecer o dono da igreja, automaticamente já nasceu nele alguns frutos, como por exemplo, a identidade não é a mesma. Ele não vai falar como ele falava antes. O caráter é mudado. Alguma coisa nele muda. Logo no princípio, alguma coisa já é mudada. Eu não acredito naquele cristão falar da mulher porque é mais notório. Eu não acredito na conversão de uma mulher que chega num culto de domingo como nós tivemos e ela chega de um jeito, mas no culto de terça-feira ela chega de roupa comprida, ela chega de cabelo, até o cabelo cresceu um pouco, e então, não. Tudo é gradativo. Por isso estou dizendo, quando a pessoa chega na igreja, automaticamente algo vai mudando nela, vai mudando aqui dentro, e quando muda aqui dentro, aparece no exterior. O caráter vai sendo mudado, o jeito de falar vai sendo mudado, os primeiros frutos começam a aparecer. Aí Jesus vai falar assim: aquele que dá fruto, o que não dá fruto, corta. O que dá fruto, o que tem que fazer com ele? Limpa ou poda. Aqui alguém sabe qual é o processo de podar? Sabe? A poda, ela tem o tempo certo e tem também o jeito certo. Como eu sou da roça e trabalhei muito na lavoura, eu vi muitas coisas acontecer. E uma das coisas que me deixava intrigado é quando uma época do ano, como eu disse, tem a época certa, o responsável, que era chamado de feitor, que é abaixo do administrador, ele chamava os peão e falava: hoje é dia de poda, ou hoje é dia de desbrotar. E quando eu era leigo, mais leigo do que sou, eu não conseguia entender, porque eu via o pé de café, por exemplo, lá está a árvore, e a árvore em si estava meio que ressequida. Mas no meio da árvore saía uns brotos verde, bonito, lindo. Aí os homens chegavam e arrancavam aquele que era o mais bonito. E eu ficava grilado. Por que não tirava o restante que estava ressequido e não deixava aquele que estava bonito, com as folhas bonitas, um broto lindo? Até que eu fui entender que aquele broto bonito, ele não produz. Ao invés disso, ele vai viver da seiva do pé de café. E aí ele puxa a seiva do pé de café, fazendo com que o pé não produza. Por isso que tem que ter a poda, a desbrota. Senão, não tem safra. Senão, não tem café para colher. Foi difícil eu entender isto, até que um dia eu compreendi. E aprendi a fazer também quando a gente tinha alguma coisa semelhante. E então, eu observei que nas matas, nas capoeiras, às vezes nós vemos uma árvore grossa, média, e vemos que nelas tem umas raízes bem miudinhas que vai subindo no tronco e anda na árvore inteirinha. Eu chamava de trepadeira, não sei se você conhece ou não, mas o nome correto é parasita. Por quê? Porque aquela trepadeira ou aquela parasita, ela só vive se a árvore viver. Na realidade, ela não tem vida própria. Ela só vai viver enquanto a árvore viver. Se cortarem a árvore, ela morre. Se o cupim comer aquela árvore, a árvore morrer, ela morre também, porque ela não tem vida própria. Ela só vive por conta da vida do outro.
Você já percebeu que espiritualmente não é tão diferente? Que tem cristão que não tem vida própria? Viu? Que tem cristão que ele só vive enquanto o outro está vivo. Se o outro resolver ir para outro estado, aquela pessoa morre espiritualmente, porque não tem vida própria. Não tem. Ok. Aí Jesus disse assim: aquele que dá fruto, limpa, para que ele produza um pouco mais, para que ele dê mais fruto ainda. E então, algumas coisas que é um pouco difícil de nós compreendermos. E quando esse que está dando pouco é podado, quando esta árvore que está produzindo pouco é podada, na próxima safra ela dá muito mais. Muito mais. E agora, como nós vamos entender isto no âmbito espiritual? É que a nossa vida, ela vai galgando degraus. Galgando degraus. Nenhum de nós somos parasitas. E nenhum de nós somos estéril. Até porque, na obra, não existe esterilidade. No mundo natural, sim. No mundo natural, sim. No mundo natural tem homem que é estéril, tem mulher que é estéril, mas no mundo espiritual, neste âmbito, não existe esterilidade. Todos nós conseguimos produzir. Todos nós somos férteis. Todos nós produzimos. É que às vezes nós deixamos isso incubado dentro de nós. E é interessante também nós entendermos que a Bíblia fala de frutos do Espírito e fala de dons espirituais. Precisamos entender que quando Paulo ele fala dos dons espirituais, em Efésios 5 e 11, ele vai falar ali dos doutores, pastores, mestres, evangelistas. Isto a igreja precisa. E os dons espirituais, eles vêm de Deus. Deus escolhe um homem para isto, outro para aquilo, outro para aquilo outro, para que a obra dele sofra uma continuidade. Agora, isso nasce de Deus. O fruto do Espírito não nasce de Deus. O fruto do Espírito nasce da minha vida. Sou eu quem tenho que produzir. Não nasce de Deus. Não podemos também fazer com que os frutos do Espírito sejam os mesmos dos dons espirituais. Uns são os dons espirituais, outros são os frutos do Espírito. A igreja em si, ela não pode ser movida nos dons espirituais. Quer dizer, no culto que eu vier, se não tiver profecia, não tiver revelação, não tiver sapateado, este culto não foi bom. Não, a igreja ela não pode viver pelos dons espirituais. Dons espirituais são ferramentas que Deus deu à igreja para que ela trabalhe. Mas o que rege a igreja, o que toca a igreja, o que faz com que a igreja cresça, são os dons ministeriais. Os dons ministeriais é que faz com que a igreja exista e com que a igreja cresça. Voltando para os frutos. Então, ele disse, o que produz nada, corta, quer dizer, não conseguiu fazer germinar no seu coração amor. Não é alongando. Já viu, eu não tenho nada contra nenhuma nacionalidade nem naturalidade, tá? Mas será que você já viu algum cristão dizer assim: ah, eu não aguento, meu sangue é quente, eu sou nordestino? Já viram? Todo nordestino cristão consegue controlar suas emoções.
como todo mineiro, todos, como todo paulista, todos conseguem. É que às vezes nós esquecemos de passar na cruz de Cristo e esquecemos de fazer manifestar em nós os frutos do Espírito, como o que eu falei, domínio próprio, ou eu não consigo olhar para aquele irmão porque ele me deve uma quantia e ele sabe que eu... E cadê a longanimidade? Mas você diz que vai para o céu. Mas e a longanimidade? E a bondade, onde fica? Que é mais um atributo do fruto do Espírito. Então Jesus diz assim, que o que não produz é cortado. E limpa o que está produzindo, para que ele produza um pouco mais. E então, ele chega a dizer que o que já está produzindo, vamos ler aqui que estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aquele que dá muito fruto é aquele que simplesmente permanece. Ele não é aquele que vem na igreja. Não é aquele que conhece os louvores. Não é aquele que já sabe como vai ser o culto, vai ser 3 hinos, vai ser uma palavra, vai ser... Não, é aquele que independente de qualquer coisa, ele permanece na igreja. É aquele que ele não tem medo dos vendavais. É aquele que diz assim, eu sei em quem eu tenho crido. É aquele que diz, como disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que nos currais não haja vaca, que no campo não haja mantimento. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É aquele que diz assim, Senhor, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, em qualquer circunstância, eu quero dizer que eu estou com o Senhor. É aquele que desenvolveu um relacionamento íntimo com Cristo, à altura de dizer que em todo momento da sua vida está tudo bem, porque é daquele jeito que Deus quer que ele esteja naquele momento. É aquele que alcançou um patamar em dizer, eu estou bem em qualquer situação. Assim como disse Paulo, eu sei ter abastança, mas também eu já acostumei com ter necessidade. Não é aquele que no momento da abastança, glória a Deus e aleluia, eu vou para o culto até no dia que não tem. Mas na hora da necessidade, reclama, murmura e pergunta onde está Deus. Não. Aquele que dá muito fruto é aquele que desenvolveu um relacionamento íntimo com Cristo, que ele sabe entender que Cristo está nele em todos os momentos da sua vida. É aquele que o salmista Davi fala no Salmo 23 e versículo 1, que eu disse aos irmãos um dia que a colocação foi um pouco, foi infeliz na hora da tradução para a nossa língua. Está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas o correto, o original, está escrito, o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Então, o que desenvolveu um relacionamento íntimo com Cristo, ele está dizendo exatamente isso. O Senhor é o meu pastor e ele não vai me faltar. No momento do meu choro, no momento da minha alegria, no momento da minha saúde, no momento da minha doença, ele vai estar comigo em todos os momentos. Este é aquele que dá muito fruto e que não dá trabalho. Não dá trabalho, né? Aí a palavra vai dizer assim para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Eu quero pegar um gancho aqui, porque não vai dar tempo para a gente prosseguir mesmo. Eu quero pegar um gancho e dizer aos amados que pastores estão a serviço da igreja em qualquer circunstância. E eu louvo a Deus porque nós temos andado esses últimos dias bastante. Temos ido em vários lugares, principalmente em lares ainda não cristãos. Fiquei feliz demais de ver várias pessoas aqui no domingo, de pessoas que visitamos durante a semana. Missionária Ana Paula tem ido em alguns lugares conosco, né, missionária? E
mesmo os pastores estando à disposição da igreja, à disposição das ovelhas, mas nós precisamos entender que quem limpa a ovelha não é o pastor, quem limpa a ovelha não é o círculo de oração, quem limpa a ovelha não é o ministério de louvor, quem limpa a ovelha não é o grupo da diaconia, quem limpa a igreja não são os recepcionistas, a ovelha não são os recepcionistas, mas quem limpa é a palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Foi isso que Jesus falou para os discípulos. Nós estamos à disposição para orar para quem necessitar de oração, mas precisamos entender que para sermos limpos, nós precisamos absorver a palavra. Quando absorvemos a palavra, então nós vamos compreendendo e vamos nos lavando. Como isso, pastor? Queridos, nesta cidade, começo da década de 80, final da década de 70, eu era idólatra. Eu saía rezando o terço nas casas, fazendo novena, carregando andouro, carreguei o cruzeiro que tinha lá de frente o cemitério, debaixo de chuva. Eu era idólatra. Eu sou o parente do Monsenhor Darcy, que foi pároco nesta cidade. E para mim tudo aquilo era verdade. E como nós somos limpos? Quando chegamos na igreja e vamos recebendo o esclarecimento pela palavra. Então um dia foi lido que nós não devíamos ter outro Deus diante de nós. Eu entendi então que Ele é o único Deus a ser adorado. E eu perguntei para mim, então, o que eu estou fazendo com todos os outros que eu estou servindo? E eu vi que eu estava enganado. Então a palavra me lavou. A palavra entrou no meu coração e me lavou. E eu estou frequentando a igreja. E cada dia que eu vou para a igreja, cada dia que eu entrava na igreja, e a palavra vinha e confrontava os meus hábitos, os meus costumes, e eu falava, eu preciso deixar disto. A palavra foi me lavando, a palavra foi me limpando, até eu chegar na estatura que eu estou. Nós somos pastores hoje, e estamos à disposição de todos para ouvir, para orar, para te escutar, para chorarmos juntos, mas precisamos entender que quem nos limpa é a palavra. Se somos amantes da palavra, então nós vamos ser limpos com toda certeza. Amém, meus queridos? Eu vou dar um corte aqui. Que Deus abençoe os que estão em casa, Deus abençoe a vocês que estão conosco, Deus abençoe os que nos acompanharam nesta noite. Amados, amanhã, quarta-feira, nós temos trabalho no Gildo Geraldo e no Pôr do Sol. Quinta-feira estaremos aqui novamente, juntos adorando ao Senhor. Que Deus em Cristo Jesus digne-se em vos abençoar. Amém? Se quiser ficar de pé, pode ficar, que eu já vou orar. Eu quero deixar para você uma pequena reflexão. Um dia Jesus, chegando na cidade de Jericó, ele encontrou uma pessoa que ali estava há algum tempo e estava a esmolar, porque haviam tirado a sua visão. Quando ainda garoto, alguém veio e tirou a sua visão. Ele então cresceu e, quando grande, ele precisou ir para a beira da estrada de Jericó e encontrar um meio de sobrevivência. Até que um dia, depois de muito tempo se esmolando, ele escuta o barulho de uma grande multidão e começa a perguntar o que era aquilo. E alguém lhes anunciou que era Jesus que passava por ali. E ele então começou a gritar, a implorar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Até que Jesus parou. E quando Jesus parou, pediu para que alguém trouxesse aquele cego até ele. E quando o cego chegou até ele, Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça?
E ele então respondeu: Senhor, que eu torne a ver. Eu quero dizer a você, amigo, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que muitas vezes nós perdemos a nossa visão. Nós perdemos as nossas perspectivas de vida. Talvez por viver em um mundo caótico como estamos vivendo, em meio a tanta turbulência, perdemos a perspectiva de vida, perdemos os nossos sonhos, perdemos os nossos projetos e acabamos vivendo porque ainda estamos vivos sem nenhuma motivação. Eu quero dizer para você neste momento, torne a ver, torne a sonhar, torne a buscar, volte a viver. Quando ele disse, Senhor, que eu torne a ver, Jesus não hesitou em falar, veja, a tua fé te salvou. Que você também tenha a mesma atitude deste cego e que você possa dizer, eu quero voltar a sonhar, eu quero voltar a ver, eu quero ter novos sonhos, novas perspectivas. Eu quero dizer a você que o Jesus daquele cego é o mesmo Jesus que está com você e tudo o que Ele quer é que você volte a sonhar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer nesta noite por estarmos diante de Ti. Te agradeço por tudo que o Senhor nos deu. Te agradeço, ó Pai, pelas ministrações que tivemos. Te agradeço pelos louvores. Te agradeço por cada pessoa que compareceu nesta noite. Agora estamos retornando para os nossos lares e eu peço que nos leve em paz. Nos leve em segurança, Senhor. Dê-nos uma noite abençoada, uma noite recuperadora na Tua presença. Pedimos ao Senhor que se o dia de amanhã nos pertencer, que seja um amanhã próspero, um amanhã cheio de vitórias na Tua presença. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a igreja hoje e sempre. Todos digam, Deus que vos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo.